Se algo além do físico está se tornando uma realidade presente na sua vida, a ideia de contentamento é muito ruim. Se você fosse realmente ganancioso, você aspiraria pelo mais elevado? Um poderoso desejo sem um objetivo, se a sua energia passa a ter força total, não em direção a alguma coisa, isto é meditação. Sei que muitos de vocês foram educados com a ideia ou com a ideologia de que o contentamento é a maior das virtudes. Se você está satisfeito com quem você é neste momento, você nem mesmo está ciente de quem você poderia ser caso estiver disposto a se esforçar. A possibilidade de um ser humano causar sua própria evolução, a possibilidade de um ser humano florescer em um lindo estado de fragrância e de beleza, foi completamente reduzida. Por isso, o contentamento. Uma vez aconteceu que uma mulher recém-casada, ou uma garota, voltou para a casa de sua mãe e disse: "Meu marido é um homem tão maravilhoso que me dá tudo o que peço." Sua mãe, sábia e vivida, olhou para ela e disse: "É óbvio que você não está pedindo o suficiente." Esse é o conselho da mãe, que é a sogra. Então é óbvio que você não está pedindo o suficiente da vida. Por isso que você está satisfeito. Se eu for ganancioso, seria melhor? Sim, você deve ser ganancioso. O problema neste momento é que você está sendo mesquinho sobre sua ganância. O problema neste mundo não é a ganância. O problema neste mundo é que as pessoas são mesquinhas. Elas são mesquinhas, é por isso que elas não aspiram pela possibilidade mais elevada. Elas querem se poupar para o próximo mundo. Se você fosse ganancioso, você iria querer tudo da vida, não é? Você estaria satisfeito com apenas um pouco mais de dinheiro, um pouco mais de propriedades, um pouco mais de poder ou um pouco mais de prazer? Se você fosse realmente ganancioso, você aspiraria pelo mais elevado, não é? Agora, o problema não é a ganância. As pessoas são mesquinhas, esse é o problema. Suficiente. A palavra suficiente deve ser removida do nosso vocabulário, pois suficiente só é relevante para a fisicalidade da vida. Se estiverem lhe servindo comida, em algum momento você tem que dizer que é o suficiente. Não importa o que. Tudo que for físico, em algum momento você terá que dizer é suficiente. E suficiente ou contentamento se tornaram uma coisa valiosa na cabeça das pessoas somente porque elas não olharam ou elas não exploraram dimensões além do físico. Pois a fisicalidade é uma entidade limitada. A fisicalidade é uma quantidade limitada por si só. Qualquer coisa que seja física está dentro de certas limitações. Então, se você se tornar ganancioso pelo que é físico, não haverá o suficiente para outra pessoa. Suponha que haja este tanto de comida. Se você disser, eu quero tudo isso, então não terá para outra pessoa. Só existe essa quantidade de terra. Se alguém disser, eu quero tudo, ninguém mais vai ter.
Como Mahatma disse, há o suficiente para a necessidade de todos, mas não o suficiente para a ganância de um só homem. Isso é verdade com a fisicalidade. Se a sua vida e o plano das suas experiências estão limitados à natureza física da existência, suficiente. Contentamento é uma boa ideia. Mas se sua vida está começando a explorar dimensões além do físico, se algo além do físico está se tornando uma realidade presente na sua vida, a ideia de contentamento é muito ruim. Isso significa que você vai se tolher a própria possibilidade de se tornar um ser ilimitado, a própria possibilidade de se tornar uma natureza ilimitada. Você destruirá no momento em que você disser, eu me contentarei. O contentamento é uma limitação. Este tanto é o suficiente significa que você está traçando um limite desse tamanho. Suficiente não é uma boa ideia. Contentamento não é uma boa ideia. Suas ideias limitadas de sucesso não são uma boa ideia. Até que este ser se permita florescer a um estado ilimitado, você não deveria se contentar. Você deve arder de insatisfação. Agora, o contentamento não precisa ser trazido para a nossa vida como uma ideologia. É apenas que, se suas aspirações se tornarem ilimitadas, se sua aspiração e seu desejo não forem seletivos, desejarem simplesmente tudo, então, naturalmente, você não se limitaria somente à fisicalidade da existência. Quando ele não é mais seletivo, o desejo simplesmente se torna uma poderosa energia para a expansão, para irromper este ser que está se contendo com contentamento. As pessoas estão tentando atingir contentamento em níveis diferentes, em diferentes fases da vida. Por favor, veja isso. O que você chama de contentamento é apenas contenção. Você tenta traçar um limite de um semblante de sanidade para si mesmo. Mas essa limitação lhe satisfaz e lhe dá sanidade apenas por um curto período de tempo. Depois terá de se expandir, do contrário, não vai funcionar. Aos 20 anos, o que quer que você pensasse que seria o seu contentamento, ele continua a ser seu contentamento quando você chega aos 30? Quaisquer que sejam suas ideias de contentamento, aos 30, ainda é o seu contentamento aos 40? A não ser que você esteja indo ladeira abaixo. A menos que sua vida seja um fracasso total, daí então a sua ideia de contentamento irá se degradar, mas se você estiver em ascensão, suas ideias de contentamento continuarão a se expandir, não é? Se você for um fracasso em sua vida, somente assim sua ideia de contentamento se torna reduzida, caso contrário, está constantemente se expandindo. O contentamento é apenas uma forma cautelosa de lidar com o ilimitado. Você está sendo cauteloso? Você quer ir em direção ao ilimitado em prestações? Em prestações, se você buscar o infinito, você é um caso perdido. Pois ninguém nunca chegou no que nos referimos como infinito, contando 1, 2, 3, 4, 5. Em prestações você não vai chegar ao infinito. Isso não pode acontecer pela própria natureza das coisas. Se você escolher ir em prestações como um meio rumo à natureza ilimitada ou infinita, você se tornará apenas uma contagem sem fim. Isso é tudo que pode acontecer. Uma contagem sem fim irá lhe cansar um dia. Apenas conte e veja. Hoje comece a contar agora. Não pare. Apenas continue contando no seu próprio ritmo, não no meu. No seu próprio ritmo. 1, 2, 3, 4, 5. Comece a contar, não pare. Você verá até onde consegue ir sem se cansar. Não exaustão física,
Estou dizendo que você simplesmente se cansará de contar porque você sabe que isso não está lhe levando a lugar algum. Então, o processo de desejo é um processo ilimitado. Mas você o está limitando sendo seletivo sobre seus desejos. Desejo isso, desejo aquilo, desejo aquilo, desejo aquilo, mas não isso, isso e aquilo. Se você eliminar a natureza discriminatória do seu desejo, se você se sentar aqui agora e não desejar nada em particular, apenas deseje tudo, simplesmente tudo, veja se sua mente consegue fazer isso. Não deseje nada em particular, simplesmente deseje por tudo. Em primeiro lugar, você não sabe o que é tudo. Ninguém sabe o que é tudo, não é? Tudo que você conhece e tudo que você não conhece. Apenas deseje por todas as coisas que você conhece e não conhece. Você verá, desejo, a energia que você chama de desejo, torna-se uma força poderosa para se tornar meditativo. Meditação, devoção, é apenas isso. Um desejo sem um objetivo. Um poderoso desejo sem um objetivo. Se seu desejo, se sua energia passa a ter força total, não em direção a alguma coisa, isto é meditação. Se você está no processo espiritual, não existe essa coisa de contentamento, não existe essa coisa de isso é suficiente. Ganância é a regra. Tudo bem? Embora ganância seja uma palavra ruim, não, mas a ganância é a regra. Porque o desejo infinito é geralmente considerado ganância, mas não é verdade. Ganância é ir em prestações. Se alguém está pegando prestações maiores do que as suas, você considera isso ganância, não é? Sim ou não? Sim ou não? Se alguém está optando por prestações maiores do que as suas, você considera essa pessoa gananciosa. Se elas estão indo no mesmo nível de prestações que você considera isso competição. Se alguém está indo em uma prestação menor que a sua, você chama isso de incompetência. Não é? Alguém está pegando, eles apenas desejam esse tanto, quando eles são bem-sucedidos, eles vão para este tanto, você olha para ele, então, ele não é da minha turma. Alguém está indo no mesmo nível de prestações que você, isto é competição. Alguém está indo a largos passos, ganancioso? Então, ganância é um termo muito relativo, todos estão atribuindo um certo nível de desejo como se fosse ganância, de acordo com seus entendimentos, de acordo com suas limitações. No meu vocabulário, não existe isso de ganância. Porque eu sinto que um ser humano deveria buscar nada menos do que tudo. E quando ele está buscando tudo, coisas pequenas não irão chamar a sua atenção. Ele não estará pensando em comida, não estará pensando em dinheiro, nem em propriedades. Ele estará pensando na possibilidade mais elevada, nada menos do que isso. Então, as pessoas tentaram comer em excesso, intoxicantes, indulgência excessiva em prazeres. Com todas essas coisas, elas tentaram criar algum tipo de paz dentro de si. Você pensou que tinha alcançado, mas no momento seguinte você sabe que não alcançou. Por inúmeras vezes você se iludiu, não foi? Sim?
Em um sábado à noite, toda a sua família se reuniu, todos vocês tiveram um jantar maravilhoso, você pensou que aquele foi o melhor momento no mundo? Foi tudo tão maravilhoso, mágico? No dia seguinte você vê, puf! Não porque haja algo de errado com sua família, é só que, com uma entidade limitada, você está tentando criar um espaço ilimitado, não vai funcionar. Simplesmente não vai funcionar. Nada de errado. É só que não funciona. Há muitas coisas grandiosas no mundo que não funcionam. Não estou interessado nelas, só isso. Você está interessado em coisas grandiosas? Você está interessado em coisas grandiosas? Obrigado. Eu não estou interessado em coisas grandiosas, eu só me interesso por coisas que funcionam. Eu não quero... Há muitas coisas grandiosas. As pessoas afirmam que existem coisas grandiosas, mas elas não funcionam. Não funcionaram para ninguém. Elas são coisas grandiosas porque alguém disse isso. São coisas grandiosas porque alguém pensa demais em si mesmo e tudo que diz ou faz deve ser grandioso, mas não funciona. Estamos procurando por algo que funcione. Se você estivesse determinando o curso de sua experiência agora, 100%, você estaria começando a, sabe, as malditas pernas estão doendo loucamente, mas mesmo assim, está começando a funcionar. Se você estivesse determinando a natureza de sua experiência agora, 100%, digamos, vamos supor que se você estivesse, será que alguém precisaria lhe dizer, por favor, crie uma experiência agradável? Será que alguém precisaria lhe dizer? Não. Portanto, alguém lhe dizer, seja amoroso, seja radiante, isso é tudo bobagem? Sim ou não? Porque ninguém precisa lhe dizer, seja agradável. O problema é que você não é capaz de determinar a natureza da sua experiência, não é? Sim. O problema é que você é incapaz de determinar a natureza da sua experiência, seja qual for o motivo. Se você pudesse determinar a natureza de sua experiência, ninguém precisaria lhe dizer, seja radiante, seja amoroso, seja feliz, seja isso. Tudo isso vem de, você sabe, ideias fragmentadas sobre a vida. Você vê alguém brigando, você diz, seja amoroso. Você vê alguém infeliz, você diz, radiante. Isso é um grande insulto? Quando alguém está em um profundo estado de infelicidade, você dizer, seja radiante, isso é um grande insulto, não é? Não? Mas esses são todos os grandes ensinamentos desse planeta e que existem há séculos. São todas coisas grandiosas que nunca funcionaram. Portanto, nós estamos apenas vendo como determinar a natureza da sua experiência. Se você tiver o controle sobre aquilo que causa a experiência dentro de você, se você tiver o controle sobre isso, eu tenho 100% de certeza, você fará com que seja muito agradável para si mesmo. E eu também tenho certeza que se você estiver se sentindo muito bem consigo mesmo, você seria naturalmente agradável com todos ao seu redor? Infelizmente, as pessoas tomaram para si a tarefa de confundir tanto a humanidade sobre sua própria natureza. Veja, é muito simples, não é preciso nenhuma escritura ou um guru para lhe dizer isso. É muito simples. Seja qual for a natureza da sua experiência, ela está acontecendo dentro de você, não é assim? Você não precisa de um yoga excelente, ou de uma escritura, ou de um guru, ou de uma pedra que cai do céu para lhe dizer isso. Se a natureza da sua experiência, qualquer que seja a natureza da sua experiência, seja medo, raiva, amor, ódio, êxtase, agonia, tudo está acontecendo dentro de você,
Seria muito natural para o ser humano olhar e ver como tornar isso uma experiência mais agradável, não é? Se você não os tivesse assustado, Deus te ama lá de cima. Se você não tivesse exportado o amor para o céu, muitos seres humanos teriam sido seres humanos muito amorosos. Mas agora que exportamos para lá, você tem que importar. Para importar, você precisa de permissão. E tem agentes aqui que não dão essas permissões tão facilmente. Não está aparecendo porque todo o amor foi para o céu? Como obtê-lo agora? Existe aqui um sacerdote com uma licença? Ele não vai dar a você. Quer você queira experienciar a bem-aventurança, quer você queira experienciar o amor, quer você queira experienciar o êxtase, tudo. Qualquer que seja o estado de agradabilidade que os seres humanos tenham conhecimento, tudo veio de dentro deles, não é assim? Portanto, não há necessidade de solicitar qualquer permissão de qualquer lugar, você apenas tem que estar disposto a explorar. O que é isso? Para trazer este ao estado de maior agradabilidade? Não por ser uma virtude, o amor não é uma virtude, a bem-aventurança não é uma virtude, ser agradável não é uma virtude, é só que é assim que você deseja ser, não é? Não é que se você estiver amando, você irá para o céu. Não é que se você estiver em êxtase, você irá para o céu. É só que, se você é amoroso e está em êxtase, você não precisa de um maldito paraíso. As pessoas que fizeram de si mesmas um inferno querem ir para o céu. As pessoas que fizeram de si mesmas um céu, para onde querem ir? Para onde quer que elas forem, elas não se importam. Portanto, é muito importante. Se você quiser garantir, o volume está bom? Se você quiser garantir que os sons que este aqui produz sejam bons, quanto mais você conhecer sobre todo este mecanismo, melhor será o som que você irá produzir. Não é assim? Às vezes, por acaso, pode acontecer, isso é diferente. Mas quanto mais conhecimento você tiver sobre isso, melhor. Se você é um engenheiro de som, você produz um bom som. Portanto, se você é um engenheiro interior, torne este da maneira que desejar. Isso é tudo. Não precisa de nada. É que, por estar em uma direção diferente daquela que você está constantemente olhando por meio de sua percepção sensorial, talvez você precise de ajuda, não necessariamente, mas geralmente sim. Você precisa de uma certa ajuda, mas isso é tudo. A graça é justamente essa ajuda que cria uma atmosfera propícia para se adentrar. Se qualquer maquinário tiver que funcionar bem, você sabe, as pessoas começaram a usar essas palavras em todos os lugares hoje em dia. Você precisa de lubrificantes? Algum lubrificante? Tente. Seja qual for o carro que você tenha, tente fazê-lo rodar sem óleo. Nem 10 minutos estará arruinado, não é? É o lubrificante que o mantém funcionando. Todas essas grandes máquinas, sem terem um pouco daquela fina camada de lubrificante, é tudo destruído a qualquer momento. A graça é só aquele pequeno lubrificante, assim as coisas acontecem tranquilamente. Agora eles começaram a chamar de engenharia líquida. Todo mundo começou a fazer isso. É apropriado? É preciso que haja engenharia líquida? Portanto, isso requer um pouco de engenharia. A graça é apenas um lubrificante. Sem lubrificante, se você tentar trabalhar, o atrito, apenas o atrito da vida destruiu muitos seres humanos, não é? Sim, eles não fizeram nada de grande. Tudo o que fizeram foram coisas simples. Eles nasceram, o que não foi obra deles, eles não fizeram uma coisa tão grande assim, simplesmente aconteceu. Eles só querem comer bem, dormir bem, satisfazer suas necessidades básicas, isso é tudo que eles querem. No processo de fazer isso, quantos seres humanos são quebrados?
amargurados e destruídos? Porque não há lubrificante? Não há nada de errado com eles, eles só estão tentando trabalhar seus motores sem lubrificante, isso é tudo. Apenas veja. Até mesmo seus celulares estão funcionando porque através do ar rarefeito eles estão conduzindo o som para você, não é? Nós podemos apenas interferir nisso. Você sabe aquelas propagandas, alô, alô, alô? Você tem visto essas coisas? Os telefones ficam assim porque há um pouco de interferência? Isso é o que está acontecendo com este também? Este é um instrumento muito mais sofisticado do que qualquer coisa que você já tenha visto. Este precisa de um pouco de atenção. Se você prestar atenção, compensa. Prepare-se para uma jornada de descoberta interior e transformação enquanto exploramos o mundo do yoga com a orientação inspiradora de Sadhguru. Esteja pronto para mergulhar em técnicas ancestrais, meditações revitalizantes e visões profundas que podem desbloquear um estado de ser mais consciente e sereno. Juntos vamos explorar os caminhos do yoga conforme orientados por Sadhguru, convidando-o a se juntar a essa jornada em direção à paz interior e ao bem-estar duradouro. Faça já sua inscrição no curso de Yoga Sadhguru. Links na descrição. Quando a desencarnação acontece, naturalmente todos os seres se movem em direção a esse rio. O rio é uma correnteza de energia. Suponhamos que você faça o Kalabhairava Chanti. Todas as pessoas relacionadas se beneficiarão disso. Quando alguém se dissolve no rio, ele se torna essa energia. Se você atravessar, irá para outro reino, onde seres estão esperando. Veja, em minha experiência pessoal, quando você deixa o corpo, dependendo do nível de evolução em que se encontra, de quão fina ou grossa é sua carapaça, de acordo com isso as coisas acontecem. Se algo for, digamos, sua carapaça ou sua bolha for muito grossa, ela não pode ser quebrada. Ela irá para o rio, bate e volta. O que é o rio? O rio é uma correnteza de energia, um tipo de energia que não é nem vida, nem morte, mas um tipo de energia completamente diferente que, por falta de palavras, podemos dizer que é um tipo de energia que o salva, que o dissolve, por isso é chamado de Vaitarani. Na tradição indiana, Vaitarani significa que é um salvador, alguém que é bom em salvá-lo. Então, o que está sendo salvo? Não se trata de um rio físico, isso é uma expressão metafórica, mas há uma correnteza de energia. Quando o desencarne acontece, naturalmente, todos os seres se movem em direção a esse rio. Alguns vão bater e voltar, outros vão mergulhar, outros vão facilmente atravessá-lo. E outros simplesmente se dissolvem ali mesmo. Bem, se você bater e voltar, haverá um renascimento. Quando alguém se dissolve no rio, ele se torna essa energia. Se você atravessar, irá para outro reino, onde seres estão esperando. Dependendo da natureza de quem são, quais são suas qualidades, qual é a sua qualidade dominante, isso vai se manifestar. Se eles forem muito alegres, ficarão extasiados. Se forem infelizes, ficarão muito infelizes. Dessa forma, isso é normalmente chamado de inferno e céu, mas essencialmente o que acontece é que a sua qualidade, porque você não terá mais uma mente discriminatória, isso fica exagerado. Portanto, se alguém atravessou o rio, ou se alguém bateu e voltou, estas duas pessoas você pode ajudar? Se elas bateram e voltaram, ou se ainda não cruzaram o rio, vamos dizer que não bateram e voltaram, elas ainda não cruzaram o rio, você agora faz o Karma Kalabhairava.
Agora, talvez tenham atravessado, você não sabe com certeza, talvez elas tenham atravessado o rio, mas, devido à espessura de sua carapaça e às suas próprias atitudes, elas podem estar passando por isso de uma maneira desagradável. Você quer levar alguma agradabilidade, você quer levar um pouco de Shanti para elas? Então você quer remover uma camada de suas bobagens, o que quer que seja. Talvez alguma desagradabilidade desapareça e a agradabilidade aconteça. Esse é todo o esforço que você está fazendo. Se elas já estiverem agradáveis, você ainda quer raspar uma camada para que elas cessem completamente? Assim como o desagradável é uma amarra, o agradável também é uma amarra. Infelizmente, com a agradabilidade, as pessoas levam mais tempo para perceber que se trata de uma amarra. Com a desagradabilidade, é muito fácil perceber que se trata de uma amarra. Então, você está tentando levar alguma agradabilidade, mas você não sabe com certeza. Talvez seu avô, ou quem quer que seja, já tenha se dissolvido, talvez não haja nada a fazer. Você não sabe. Mas mesmo assim, você faz por obrigação para, caso ele precise. No caso de outra pessoa, veja, quando você faz esse trabalho, ele não é apenas individual, porque há um certo Runana Bandha que conecta as pessoas. Suponha que você faça o Kalabhairava Shanti para o seu avô. Mas ele não precise, porque ele já se foi. Agora, o irmão do seu avô pode estar lá, com quem você não se importa, mas ele pode se beneficiar. Portanto, as pessoas ligadas a esse tipo de Runana Bandha podem ser ajudadas. Outra pessoa que não é nem mesmo sua parente pode ser ajudada. Portanto, isso tem sido mantido como uma cultura de que você deve continuar fazendo o Kalabhairava Shanti. Então, o Shanti é feito, mas como um tipo de cuidado. Se alguma ajuda for necessária, queremos fornecê-la aos nossos ancestrais, aos nossos antepassados, aos nossos avós, aos nossos pais, às nossas mães ou a quem quer que seja. Não importa se seus antepassados estão por lá ou não, não sabemos. Talvez eles tenham dissolvido, talvez tenham alcançado Mukti, talvez tenham voltado e renascido novamente, não importa. Você continua fazendo isso para que todas as pessoas relacionadas se beneficiem. Pitru Paksha significa, Pitru não significa apenas seu pai ou seu avô. Todo mundo que é a fonte de nossa existência é nosso Pitru. Então você quer que isso aconteça com todas as pessoas conectadas, não importa se gostamos ou não gostamos delas, se as conhecemos ou não, mas todas as pessoas relacionadas a quem podemos fazer algo, nós fazemos algo. Sua presença é motivo de alegria para nós. Se gostar do vídeo que está prestes a assistir, que tal se inscrever no canal e fazer parte da nossa comunidade? Sua participação é fundamental. Não se esqueça de curtir, compartilhar e deixar seu comentário. Estamos ansiosos para interagir com você. Então, após 2 semanas do yantra, do sonho, todos absolutamente imóveis, é um processo fantástico. Para levar o yantra do sonho para casa, nós poderíamos fazer isso. Será uma ferramenta poderosa. Veja, este yantra do sonho. Talvez máquina de sonhos soe melhor. O yantra do sonho é algo que criamos quando reunimos pessoas para um programa de 90 dias. Isso foi nos Estados Unidos. Então, naquele momento, quando eu vi que depois, sabe, depois de muito sadhana ao longo do dia, desde as 5:30 da manhã, continuamente, então eu entrei no corredor um dia à noite e vi que todos estavam dormindo em paz. Eu não gostei. Eles deveriam estar trabalhando em si mesmos. O fato é que dormir em paz significa, se você alcançou um estado interno em que você está para além dessas coisas, então deve dormir em paz. Você ainda tem muitos problemas e você ainda assim dorme em paz, isso não é uma boa ideia porque você vai carregar seus problemas pelo resto da vida. Então eu disse, vamos fazer isso.
demorou algumas semanas para preparar e demorou mais algumas semanas para que as pessoas se envolvessem com ele. E então, todo mundo começou a ter sonhos violentos, disparados em grande velocidade, numa só noite, simplesmente 100, 200 sonhos acontecendo, sonhos paralelos acontecendo. Sadhguru, estávamos dormindo bem todos esses dias, agora eu disse: eu não sou calmante. Estou aqui para despertar as pessoas, não para colocá-las para dormir. Porque você nunca pode meditar genuinamente se você não gastar essas coisas. Quando você se senta assim, os sonhos estão acontecendo. Você precisa gastá-los. Há apenas uma certa quantidade de informação. Se você deixa passar numa boa velocidade, verá que quando se sentar na próxima vez, não haverá mais muita informação, simplesmente estará lá. Então, após 2 semanas do yantra do sonho, todos absolutamente imóveis. É um processo fantástico. Naquela época, eu disse que o faríamos e o daríamos para as pessoas levarem para casa. Mas então, você sabe, a capacidade vem num momento, a sabedoria vem um pouco depois. Então eu vi que temos que ter pelo menos uma semana, de preferência 15 dias, em que as pessoas terão que vir e ficar aqui, teremos que monitorá-las para que elas passem pela pior parte dos sonhos. Então, antes de levá-lo para casa, elas estarão um pouco mais... Não uma inundação, a coisa está fluindo gentilmente. Precisamos trazê-las para esse lugar antes que elas o levem para casa. Senão... Sabe, se a situação não for propícia, as pessoas ao seu redor não entenderão o que está acontecendo com você. Então, não adianta fazer coisas muito intensas. Então, quando você e muitos outros estiverem prontos para algo assim, digamos para um processo de 15 dias para levar o yantra do sonho para casa, nós poderíamos fazer isso. Será uma ferramenta poderosa. Estes são tipos de sadhanas que podemos estabelecer individualmente para qualquer pessoa, mesmo sem o yantra do sonho. Mas aí elas têm que estar sob nossa observação e cuidado. Senão, não necessariamente será ruim. Quando você dirige em alta velocidade, você tem que estar numa estrada onde nenhum ciclista estúpido vire de repente. Olá? Sim ou não? Se esse cara virar de repente, é uma coisa pequena, você pode estar dirigindo um carro, ele está apenas de bicicleta, mas coisas terríveis acontecerão tanto para você como para ele e para tudo. Portanto, se você deseja dirigir nessa velocidade, tem que estar pelo menos por algum tempo numa estrada livre. Então, quando você estiver pronto para algo assim, podemos pensar nisso. Toda a experiência de sua vida, de certa forma, é um sonho. Num Anadi, criamos uma máquina de sonho. Assim, aceleramos os sonhos 100 vezes mais do que o normal. Não estamos tocando no seu Prarabdha Karma ou no Karma alocado. Estamos indo simplesmente para o armazém do Karma, o Sanchita Karma. Porque a substância necessária para encontrar um outro útero foi removida, mas este corpo está perfeitamente bem. Isso significa que destruímos o seu futuro. Como você mencionou, não se deve ensinar o yoga ou as ciências interiores para crianças. Então, quando realmente começamos o processo de pensar puro e não deixar pensamentos impuros entrar na gente? Onde você arranjou esse negócio de pensamento puro e pensamento impuro? Não de mim. O pensamento, seja qual for o tipo de pensamento que você tenha,
Seja qual for o pensamento que você gera em sua mente, eles vêm apenas dos dados que já foram inseridos em você, não é mesmo? Você pode usar permutações e combinações dele e produzir milhões de variedades, mas essencialmente o pensamento vem dos dados que já foram inseridos em você. Se você for examinar na mente o que é pensamento puro, o que é pensamento impuro, você irá. E se você estiver tentando conter o pensamento impuro e produzir pensamento puro, você está arruinado. Todas as coisas que essas chamadas religiões disseram às pessoas que era pecado, essas coisas se tornaram a atividade de tempo integral da mente humana. Se eles os tivessem deixado em paz, todos, de acordo com suas inclinações, teriam ido para onde tinham de ir. Agora não é assim, está pintado na mente de todos, porque eles disseram que isso é pecado, não pensem nisso, incessantemente eles estão pensando sobre isso. Eles nem sequer são livres quanto os cães e os gatos. Os seres humanos, simplesmente porque alguém pôs essa ideia de que há algo puro e impuro. Quaisquer que sejam as coisas impuras que você aprendeu com 25 anos de idade, eu não as conheço. Eu ainda não entrei em contato com nada impuro no mundo. Não sei como você entrou em contato com todas essas coisas impuras em 25 anos. Eu não vi nada de impuro neste mundo. Você já? Você já viu algo impuro? Eu não vi nada de impuro neste mundo. Existem diferentes tipos de pessoas com diferentes tipos de problemas e limitações e paradoxos. Eu não acho que seja impuro. Processo de purificação. Em diferentes estágios de pureza eu vejo as pessoas. E antes de tudo, essa ideia de puro e impuro é uma ideia muito doentia. Há apenas vida ao seu redor. Só existe vida ao seu redor. Se você está rotulando certos aspectos da vida como puros e certos aspectos da vida como impuros, há um problema sério. Quero que você entenda, esse problema é muito mais sério do que a maioria das pessoas realmente considera. Isso é sério. No momento, muitas religiões e culturas do planeta rotularam a própria biologia mais fundamental como impura. Sim? Sim ou não? Os próprios processos biológicos mais básicos são impuros. A sexualidade é impura. Os ciclos menstruais de uma mulher são impuros. Que diabos? Você nasceu disso, então você também é impuro, tudo no mundo é impuro, a criação é impura. Se você gosta dessa palavra, pode usá-la. Mas quem é você para decidir o que é puro e impuro? É desta maneira que a vida é feita, não é? Tudo depende de como você faz o que faz, não é? Com quanta consciência você aborda isso, as mesmas coisas podem se tornar bonitas, as mesmas coisas podem se tornar feias, dependendo de quem está fazendo e como se está fazendo, não é mesmo? Sim. Algo tão simples como comer. Comer pode ser uma experiência bonita não apenas para a nutrição. Mesmo enquanto experiência, pode ser uma experiência bonita. Alguém come assim, a gente só olha para isso e que horror. Tudo pode ser feito assim, não é mesmo? Quem está fazendo, como está sendo feito, é isso que faz a diferença. Portanto, esse preconceito quanto ao que é puro e impuro destruiu esta humanidade de maneira tão ruim. Pensamentos puros e impuros. Se você for examinar as coisas através disso, você está arruinado. Todos os pensamentos são apenas lixo. Ok? Essencialmente, eles vêm da experiência limitada do passado. Esses pensamentos são úteis para o seu processo de sobrevivência. Você coletou algumas informações? Você deseja sobreviver no mundo? Essas informações são úteis. Se você está olhando para a vida em si, esses pensamentos não têm sentido. O que aconteceu ontem, na realidade, não tem nada a ver com o que está acontecendo agora neste momento, não é mesmo? Mas em termos de sua sobrevivência no mundo, você precisa se lembrar de algumas coisas. Você precisa usar o seu antigo conhecimento para ganhar a vida no planeta. Mas, dentro disso,
Não marque algo como puro e impuro. Isso pode perturbar completamente sua vida. Não há nada puro, não há nada impuro. A vida é do jeito que é. É para você torná-la maravilhosa ou torná-la feia? Em todos os aspectos de sua vida, sim? Em todos os aspectos de sua vida, você pode torná-los belos ou você pode torná-los feios. Se você estiver consciente, você os tornará belos. Se você estiver fazendo as coisas compulsivamente, você os tornará feios. Qualquer coisa na sua vida, se você o faz compulsivamente, fica feio, não é mesmo? Se você fizer aquilo conscientemente, poderá se tornar belo qualquer coisa, desde a menor coisa até a maior. Tudo pode se tornar belo se você o fizer conscientemente, e tudo pode ser transformado em uma bagunça horrível se você o fizer compulsivamente. A beleza da maternidade não está na reprodução? A beleza da maternidade está na inclusão? Não é porque sua mãe concebeu você, não é por isso que uma mãe é preciosa, porque de muitas formas ela viu você como uma parte de si mesma. É por causa disso. Suponha que sua mãe desse à luz e não se preocupasse com você. Ela seria seu pior inimigo, não é? A vontade de incluir outra vida como parte de si mesmo. É essa beleza que estamos tentando celebrar no Dia das Mães. Nossa mãe, porque fisicamente deu à luz a essa criança, ela experimenta a criança como uma parte de si mesma, dá a ela a capacidade de colocar o bem-estar da criança acima de seu próprio bem-estar. Isso acontece facilmente para ela. Pode acontecer a qualquer um. Veja, você pode colocar o bem-estar de outras pessoas acima do seu bem-estar de muitas maneiras, mas a própria natureza está ajudando ela a experimentar a vida dessa maneira, o que é maravilhoso. Sua maternidade é sobre como você se sente, é uma questão de abraçar o que está ao seu redor. Você tem necessidade de abraçar alguém como uma parte de si mesmo? O que está paralisando você? Eu lhe darei o mundo inteiro. Abrace. Você pode viver aqui como uma mãe para o mundo. O que está te impedindo? Apenas olhe para todo mundo assim. Who wants to understand? Quem quer entender? O que você quer entender? O que eu sou, juntamente com meu corpo. Eu quero experienciar isso. Agora você está mudando de direção? Você é de que partido? Não, você está mudando sua posição com muita frequência, por isso que estou perguntando. Veja, inicialmente você disse que queria entender, agora você diz que quer experienciar. Eu quero entender para experienciar. Você quer entender para experienciar. Se você experienciar, você não terá necessidade de entender, não é? Quando você come algo, você experiencia isso. Você entende isso? Você não se importa, você experienciou. Somente se você quiser fabricar isso, você come rasgula. Você experiencia, é bom. Nesse momento, você quer abrir uma fábrica de rasgula. Agora você quer entender tudo sobre rasgula. Se você quiser apenas saborear o rasgula, você não precisa entender nada. Você só precisa ter uma língua sensível. Sim? Se você pegar o rasgula e segurá-lo na sua mão, eu quero entender isto, eu quero entender isto. A mão não pode sentir o gosto do rasgula. Você só experiencia o rasgula quando você o coloca em sua língua. Portanto, esses são dois aspectos diferentes. A experiência transformará a sua vida. O entendimento só surge se você quiser transformar a vida dos outros. Por isso, entenda depois. Neste momento, você quer experienciar. Existem métodos e métodos e métodos para fazer isto. Como, você está perguntando? Não vamos entrar no como. Quão fortemente você o quer, essa é a questão. Por quê? O que você está pedindo é: eu quero transcender a dimensão atual da minha existência. Nenhuma transcendência irá acontecer a menos que ninguém ultrapassará qualquer limitações dimensionais, a menos que esteja verdadeiramente desejando isso. Sim. Você nem mesmo passa num exame do ensino médio caso não haja uma quantidade razoável de vontade, não é? Sim ou não? Você não irá transcender da escola para a faculdade
Se você não tiver um certo nível de vontade, da faculdade para o seu mestrado, você não irá transcender, a menos que você tenha um pouco mais de vontade. Do mestrado para o doutorado, você não irá transcender, a menos que você tenha uma vontade muito maior, não é? Portanto, para transcender de uma dimensão para outra, você precisa de um certo nível de vontade. Por isso, eu estou perguntando quão fortemente você o quer. Veja, este é o meu problema. Eu não estou simplesmente dizendo, não se preocupe, você só diz Ram Ram 25 vezes por dia e isso vai acontecer. Este é o meu problema. Porque eu não estou aqui para lhe consolar e deixar que você durma hoje à noite. Eu estou aqui para lhe despertar de tal forma que você nem consiga dormir. Você não consegue dormir. Enquanto eu não souber, eu não conseguirei dormir. Se você se tornar assim, você saberá hoje. Se você consegue fazer essa pergunta, ir para casa, comer bem e dormir, não sabemos quando isso vai acontecer. Não porque está longe, não porque é difícil, mas porque não há anseio suficiente. Não há ardor suficiente na barriga, então você não se move. É assim com tudo na vida. O fato é que você não sabe nada sobre isso. Em outras palavras, você está pisando em um abismo absoluto. O medo não é da morte. O medo é da falta de luz na morte. A morte é outra dimensão da vida. Uma dimensão que não está na sua experiência. Pranam Sadhguru. Dizem que o medo da morte é a mãe de todos os medos. Por que isso é assim? E como isso pode ser superado? Veja, na luz do dia, quando você consegue ver claramente, se eu lhe pedir para caminhar daquela árvore para esta árvore, você caminhará sem medo. Tarde da noite, suponha que apaguemos todas as luzes e só falta um dia para a lua nova, então será uma noite escura. Se eu lhe pedir para caminhar de lá até aqui, talvez surja medo. Por quê? Porque você não consegue ver onde será o seu próximo passo. Você não sabe no que está pisando. É este o medo. O medo não é da noite. O medo está na falta de luz. Como não há luz, o que significa que seu aparato visual não serve para nada. De repente surge o medo, porque você não consegue entender onde está o próximo passo. Quando se trata de morte, é um bom dia para viver e morrer. Quando se trata de morte, não importa com quantas coisas você se enganou, não importa quantos livros de morte você leu, quantas coisas você ouviu. Suponhamos que o próximo momento seja a morte. Você não sabe nada sobre isso. O fato é que você não sabe nada sobre isso. Ou, em outras palavras, você está entrando em um abismo absoluto. Está entrando em uma dimensão que você é incapaz de compreender. Você não consegue vê-la, você não consegue ouvi-la, você não pode cheirá-la, não pode saboreá-la, você não pode tocá-la. Isso significa que você não tem como saber nada sobre isso. Por você estar pisando em algo que não consegue ver, que os seus sentidos não conseguem captar, existe um medo. O medo não é da morte. O medo é da falta da luz na morte. Agora, é essa a mãe de todos os medos? Quando dizemos mãe de todos os medos,
Eu sei que essa palavra está sendo usada de várias maneiras. As pessoas usaram isso em termos de mãe de todas as batalhas. É um uso errado, no sentido de que, quando dizemos que algo é a mãe de tudo, isso quer dizer que estamos falando de algo como a fonte de tudo? Ou, para ser mais direto, é aquilo que gera todas as outras coisas? Então, é a morte, ou o medo da morte, a mãe de todos os medos? Será que ele gera todos os outros medos? Não necessariamente a morte. É o desconhecido. O que quer que seja desconhecido para você, o que você não consegue compreender, isso gera medo. A morte é um clássico exemplo do desconhecido. De todas as coisas que você pode ou não conhecer, a morte é algo que, com certeza, você não conhece. A mente humana é capaz de se projetar de várias maneiras. Ela é capaz de corromper tudo. Mas a morte permaneceu fora do domínio e do alcance da mente humana. Qualquer que seja a maneira que você fale disso, as pessoas só vão entender errado, pois elas estão tentando compreender isso a partir do contexto e da dimensão em que estão. A morte é outra dimensão da vida. Uma dimensão que não está em sua experiência. Se você tentar entendê-la, você só fará paralelos com o que você já conhece. Então, quando se trata de morte, você não deve tentar entender. Você só pode saber por experiência. E você não está preparado para isso. É que, pelo menos isso você sabe. Embora haja algumas pessoas propagando que vão ressuscitar da morte com seus corpos, mas qualquer ser humano com bom senso sabe que quando uma pessoa morre, o corpo é deixado para trás, porque o corpo não é propriedade sua, é propriedade da Mãe Terra. Se alguém ressuscita em seu próprio corpo, ele deverá ser registrado de acordo com as leis ecológicas. Porque se todos nós ressuscitarmos com os nossos corpos, o que acontecerá com esta Terra? Isso não existe. O material da Terra deve voltar para a Terra. E está perfeitamente bem. Hoje, este é um homem, amanhã será adubo, e um bom adubo. Flores nascerão, você sabe? Mangas. E está tudo perfeito. Pelo menos quando você morrer, você poderá se tornar doce. Isso não é legal? Quando o homem se vai, ele se torna um man-go. Então, o medo não é nem de perder o corpo. Se ao menos você tivesse um conhecimento preciso ou uma noção do que vai acontecer depois da sua morte, você se conformaria com ela. Você iria verificar como são as acomodações por lá. Se for um pouco melhor do que aqui, você diria por que não? E você não precisaria ver se é comida indiana ou chinesa por lá. Porque você deixou o seu corpo aqui, você não precisa de comida. Sim.
Você não precisa se preocupar como será a comida lá em cima, porque você deixou o corpo aqui. Comida não será um problema para você. Você só precisa verificar um pouco a acomodação, como vai estar e onde. Mas o problema é que não importa quais histórias eles te contaram, nos últimos 2 ou 3 anos, isso se tornou moda nos Estados Unidos. Muitas pessoas escrevendo livros sobre como elas morreram e voltaram. Se eles disseram a minha experiência pós-morte, isso será motivo de riso. Então eles estão dizendo que é a minha experiência de quase morte. Quase morte não é morte. Sim, todos nós estamos próximos da morte neste momento. Sim ou não? Pode acontecer a qualquer momento. Estamos próximos da morte. Uma vez que estiver vivo, você está próximo da morte. Quão perto? Quem sabe? Quem sabe se a montanha não vai desmoronar hoje? No, it's not. Não, não vai. Mas não há garantia? Não há? É uma linda montanha, ok? Ela não tem má reputação de entrar em erupção em chamas, mas suponha que ela escolha entrar em erupção hoje. O que fazer? Nós apreciamos estar aos pés da montanha. Se ela decidir entrar em erupção, o que podemos fazer? Não vai acontecer, isso é diferente, mas o que você chama de vida é um processo tão frágil. Apenas inspirar, expirar, inspirar, expirar, inspirar, expirar. Se a próxima inspiração não acontecer, puf, morreu. Apenas observe como é frágil. Morreu. Sim ou não? Muito frágil. Ela é assim. Se fizer isso, puf, acabou. Ao mesmo tempo, veja como é resistente, quantas coisas um homem pode fazer, mas é tão frágil. Puf, ele pode morrer. Não pense que você precisa levar um tiro na cabeça para morrer. Muitas pessoas bebem água e, puf, morrem. Comendo macarrão, eles morrem. Sim. Simplesmente, alguém vai para a cama e morre ali mesmo. Sim ou não? Todos os dias. Não pense que todos os dias um terremoto precisa acontecer, ou um vulcão tem que entrar em erupção, ou uma bomba precisa explodir. Não. Simplesmente sentado aqui, puf, as pessoas morrem assim. Então, estamos todos próximos da morte, mas existem alguns empreendedores que escrevem livros que vendem milhões de cópias sobre a experiência de quase morte. Portanto, apesar de todo tipo de coisa ter sido escrita sobre isso, no instante seguinte, se você vai morrer, você não sabe nada sobre isso. Quando você pensa que não vai morrer, você pode inventar todo tipo de história. Suponha que você vai morrer de imediato. As histórias não vão se sustentar, elas vão cair. Portanto, quando todas as histórias que você acreditava de repente se evaporam, o medo surge. Porque, no próximo passo, você não consegue ver onde irá colocar o seu pé. Você não sabe o que é. Então, a morte não é a mãe de todos os medos. Não ser capaz de sentir o que virá em seguida é a mãe de todos os medos. E a morte meio que resume essa experiência. Mas você verá que, nesta cultura, as pessoas escolhem morrer em um determinado momento, elas estabelecem sua hora, sentam-se com um sorriso muito radiante em seus rostos e morrem. Porque elas compreenderam a natureza da vida. Se você conhece
a natureza do que este aqui é, então não existe morte. A morte é uma ficção, no sentido de que... Você já morreu? Alguém aqui? Não, não estou falando de quase morte, estou falando de morte real. Alguém aqui já morreu? Não. Não. Você conheceu alguém que morreu e voltou? Não. Você já viu uma pessoa morta? Onde? Onde? Você viu uma pessoa morta? Onde? Não, você viu um corpo morto. Você já viu uma pessoa morta? Não. Você só viu um corpo morto, não uma pessoa morta. Então você nunca viu uma pessoa morta. Você não conheceu alguém que morreu e voltou, nem mesmo teve uma experiência pessoal. Então, como você concluiu que vai morrer? Como você concluiu que vai morrer? É por isso que, enquanto estiver vivo, você deve observar a natureza da vida. Se você sabe qual é a natureza desta vida, se você está vivendo aqui, pensando que você é este corpo acumulado, se você está profundamente identificado com o corpo, então a morte parece um beco sem saída. Se você conhece algo em sua experiência, não em seus pensamentos, em sua experiência, se você conhece algo além do corpo, então, uma dimensão além do corpo não é assustadora, nem temível. Ela é bem-vinda de muitas maneiras.